Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Ícones de D&D. E o ícone escolhido para os nossos apoiadores aqui do YouTube, os nossos dragões, foi Sarevok, o grande vilão de Baldur's Gate. Muito bem, mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre Traveller, o RPG do futuro distante. Esse jogão que está chegando para o Brasil pela nossa editora, a RPG Planet Books and Games. E o que é Traveller? Esse livro, que é o livro de regras básicas, traz tudo que você, o mestre e os jogadores precisam para embarcar em iradas aventuras pelo espaço, estilo daqueles seriados de ficção científica que você gosta, como The Expanse, Star Trek, Babylon 5, Battlestar Galactica. E filmes como o universo Star Wars, Duna, Tropas Estelares, Aliens, tudo que você gosta de ficção científica pode ser replicado com Traveller. Mas além disso, ele também tem um cenário próprio muito legal, que é o cenário do espaço cartografado, onde um terceiro império da humanidade controla todo o comércio, em que naves gigantescas trazem mercadorias de planeta em planeta e piratas do espaço tentam saquear mercadorias raras, enquanto uma guerra se forma nas fronteiras do império. Isso e muito mais você encontra aqui. Tem, além das regras, que são bem simples, usam só 2 dados de 6 lados para resolver todas as questões, o jogo é muito robusto, com muitas opções de armamentos, naves, implantes cibernéticos. Cada personagem de Traveller vai ser de um jeito diferente, porque os jogadores têm muitas opções de customização. Sem falar no sistema de criação de personagens de Traveller, que é único, eu nunca tinha visto nada parecido. Ele usa um sistema chamado Trilha de Vida, em que você vai narrando e escolhendo acontecimentos da juventude do seu personagem. E aí acontece como se fosse um minigame que define se as coisas que você decidiu para o seu personagem vão dar certo ou não, ou que eventos aleatórios podem acontecer que leva a vida do seu personagem para outro caminho. E no final desse processo você tem não somente a sua ficha de personagem completa com todas as suas estatísticas, mas você também acaba criando os aliados, contatos, inimigos e vários ganchos de aventura que já juntam todos os personagens do grupo. Então a criação de personagem numa sessão 0 de Traveller é uma experiência divertidíssima que eu recomendo. Se você quiser mais detalhes sobre esse jogo e acompanhar uma live sendo jogada ao vivo, toda quinta-feira no nosso canal no YouTube estamos jogando a partir das 8 da noite uma campanha irada de Traveller. E se você quiser garantir o seu livrão de regras, já está em financiamento coletivo no Catarse. É só você ir no link que está aqui embaixo, catarse.me/Traveller. Então corre lá para a gente bater essa meta logo e garantir seu livro já. E é isso, pessoal. Vejo vocês no futuro distante. Muito bem, a hora de falar de Sarevok, esse grande vilão do mundo de Forgotten Realms, do mundo de Toril. Ele que foi criado para os jogos de computador da série Baldur's Gate, mas que se tornou também canônico no RPG de mesa. E ele é muito grande, robusto, forte. Ele me lembra um pouco o Montanha, o personagem lá do Game of Thrones. Ele tem aquela pegada de ser um bichão gigante. Mas ele usa uma armadura ainda mais assustadora, Ele usa uma armadura que tem um elmo, um capacete, que lembra uma boca de um demônio aberta, assim, com seus dentes. E a armadura dele é cheia de espinhos e lâminas também. Uma armadura completa de placas que cobre o corpo dele todo. E ele sempre porta uma espada de 2 mãos gigantesca que é carregada por magia necrótica. Se você vê um humano desse tamanho e achar que ele é só um brucutu, você estará enganado. Sarevok não é só músculos, ele também é muito inteligente e carismático. Se tornou um líder nato, que quase conseguiu seu objetivo final. Ele queria seguir uma profecia antiga que, se fosse completa, ele se tornaria um deus. E essa foi a grande obsessão de toda a sua vida. E hoje nós vamos nos aprofundar aqui na história de Sarevok. Mas já fica o alerta aqui de antemão, que vai ter muito spoiler, principalmente do jogo Baldur's Gate 1, que tem uma versão remasterizada, mais moderna. Então, se você tem interesse de jogar Baldur's Gate 1 e não perder nenhuma surpresa, eu aconselho voltar para esse vídeo em outro dia. Mas, se você não liga para spoilers, ou se você já jogou Baldur's Gate 1 e quer relembrar esse vilão icônico, ou se você quer usar Sarevok como um vilão no seu RPG de mesa, então fique por aí, que agora a gente vai destrinchar passo a passo toda a história desse grande vilão. E a história de Sarevok começa então com uma profecia,
uma profecia do sábio Alaundo. E quem é esse Alaundo? Ele é uma espécie de Nostradamus do mundo de Forgotten Realms. E ele é muito antigo, né? Ele existe desde os primórdios do cenário e todas as suas profecias estão registradas no Forte da Vela, ou Candlekeep, onde dizem que o fantasma dele ainda paira, dando os seus conselhos e surgindo com novas profecias de tempos em tempos. Mas enfim, essa profecia específica tem a ver com o deus do assassinato, Baal. O senhor do assassinato perecerá, mas em sua perdição conceberá uma prole mortal. Caos será semeado por sua passagem. E como toda profecia, ela é misteriosa, não dá muito para saber o que vai acontecer, até que a coisa realmente aconteça. Mas ela tem a ver com Baal, né? O senhor do assassinato, que é um deus, um dos deuses da Trindade dos Mortos. Baal, o deus do assassinato, aparece bastante na franquia de jogos de Baldur's Gate 3. E se você quiser saber mais sobre Baal e sobre os seus outros dois companheiros, né, da Trindade dos Mortos, o Myrkul, que é o deus dos mortos, e o Bane, que é o deus da tirania, esses juntos vão ser o assunto do nosso vídeo secreto que nós vamos disponibilizar aqui para os nossos dragões. Então, se você ainda não é dragão, clica aí no ícone Seja Membro e com um cafezinho só por mês você vai ter acesso a todos os nossos vídeos secretos, incluindo esse aí da Trindade dos Mortos. Mas voltando aqui ao Sarevok e a Baal, esse deus sabia que por algum motivo ele ia morrer. Ele teve essa premonição, assim como Alaundo, que teve e escreveu a profecia. E qual era o plano de Baal de preservar a sua essência para no futuro ressurgir? Ele se passou por um mortal e foi visitar o mundo dos mortais, né? O mundo de Toril, em Forgotten Realms. E ele passou a se relacionar com mulheres de todas as espécies que você possa imaginar. Elfos, humanos, anões, halflings, gnomas e por aí vai. E ele deixou uma legião de descendentes, crianças que carregavam a sua centelha divina. Essas crianças ficaram conhecidas como a prole de Baal, ou os Baalspawn, como é chamado no jogo. Essas crianças parecem a princípio normais, mas a essência de Baal que corre nas veias delas fazem com que elas tenham um ímpeto assassino quase incontrolável, além de sonhos premonitórios com visões de Baal e chamados para violência. E eles precisam constantemente lutar contra essa força interior, essa vontade de praticar violência. E o Sarevok é uma dessas crianças. Ele nasceu em algum lugar do continente de Faerûn, que ninguém sabe onde. A sua mãe biológica também é um mistério. A história dele de fato começa quando ele e um outro grupo de bebês é sequestrado por uma seita devota a Baal. Esses cultistas levam essas crianças sequestradas até um templo macabro escondido em uma floresta. E a intenção deles é sacrificar cada um dos bebês. E, fazendo isso, liberar de dentro dos poros dessas crianças a essência de Baal, acelerando o retorno do Lorde do Assassinato, o Senhor da Morte e por aí vai. E instantes antes dos cultistas realizarem esse ritual macabro, a porta do templo secreto deles é derrubada por um grupo de arpistas, que são uma ordem de heróis aí de Forgotten Realms que lutam contra a tirania e maldade. Esses arpistas eram liderados por um mago poderoso chamado Gorion, que usa suas habilidades para vencer os cultistas e resgatar as crianças. Mesmo sabendo da origem tenebrosa dessas crianças, Gorion e os outros arpistas acharam que era importante dar uma chance para que esses bebês pudessem viver uma vida normal. Então, eles distribuíram essas crianças para diferentes pais, adotivos, que cuidaram delas. Muitos foram parar em famílias boas e conseguiram conter o ímpeto assassino. Outros não tiveram a mesma sorte. E o Sarevok, infelizmente, foi deixado para trás. Não se explica muito bem como que uma criança ficou num templo abandonado na floresta tanto tempo e sobreviveu. Uma teoria que eu tenho é que ele também foi adotado por uma família, mas foi uma família que não soube cuidar dele e descartou a criança na primeira oportunidade que teve. Ou ele ficou realmente lá naquele templo, preso embaixo de alguns escombros e foi encontrado por alguma criatura inteligente, algum ser da floresta que cuidou dele nos primeiros anos de vida dele. E, de qualquer forma, fica aí a escolha do mestre de como o Sarevok sobreviveu
a esses primeiros meses de vida. E a história dele, de fato, só recomeça com ele já criança, um morador de rua, né, uma criança de rua que mora na cidade de Ordulin, na região de Sembia. E esses primeiros anos de vida dele foram muito traumáticos e desensibilizaram bastante a criança. Além de crescer sem pais, né, ele também teve que aguentar a dureza de viver na rua, e isso tudo ainda tendo aqueles sonhos e ímpetos assassinos vindos, né, da linhagem dele, né, o sangue de Baal que corre em suas veias. Então imagina que esses primeiros anos de vida foram bem difíceis para o nosso Sarevok. Mas o destino dele um dia mudou. Um homem rico e poderoso viu essa criança e quis adotá-la. O nome dele era Hiotar Anchev. E ele batizou, né, a criança como Sarevok Anchev. Esse cara, homem de negócios, ricaço, ele era, na verdade, um dos chefes de uma organização criminosa muito perigosa, Trono de Ferro, que eram mercadores de armamentos, mas ao mesmo tempo em que eles vendiam suas mercadorias, eles também praticavam espionagem, sabotagem industrial, assassinatos, tudo isso para eliminar as concorrências que eles têm na região e se tornarem um monopólio na venda de armas. E sob a tutela de uma pessoa tão ardilosa assim, o Sarevok aprendeu, né, os primeiros truques de como lidar com as pessoas e como enganar os outros. Então, a essa altura já dá para ver o combo de acontecimentos na vida dele que levaram ele a ser um vilão, né? Não tinha muito por onde ir, né, pelo visto. E esse Hiotar, ele viu muito potencial na criança. Ele queria que o Sarevok fosse seu sucessor no Trono de Ferro. E então, ele queria treinar aquela criança a ser forte, destemida. Então ele colocou ela na academia militar, onde o Sarevok ia aprender a ser um soldado. E ele passou os últimos anos ali da adolescência dele malhando, aprendendo a lutar, aprendendo a manusear armas, e ele se destacou entre os soldados da Academia Militar de Sembia, se tornando um dos formandos mais promissores da academia. E no dia da formatura do Sarevok na Academia Militar, ele foi visitado por uma figura encapuzada e misteriosa. Esse homem era um sacerdote de Baal, que foi pesquisar a vida aí das crianças, né, e descobriu, né, através de sonhos premonitórios, de que um dos filhos de Baal estava na região. E ele foi visitar então o Sarevok e revelou para ele que ele, né, o pai verdadeiro dele, era um deus, o deus do assassinato. E por isso ele sentia dentro dele aquele ímpeto assassino todo momento. E esse cultista aí de Baal contou para o Sarevok sobre a profecia de Alaundo, aquela que eu falei no começo do vídeo, de que a prole, né, os filhos de Baal espalhariam o terror pelo mundo e com isso o pai retornaria, né, o próprio Baal, senhor do assassinato. E com isso, com essas informações, né, esse cultista queria, digamos, recrutar o Sarevok para ele se juntar às linhas ali da seita, né, do culto a Baal. Mas o Sarevok teve outra ideia. Ao escutar essa profecia, ele interpretou isso de uma outra forma. Ele escutou essa profecia como um convite. Ele acreditava que o trono de Baal estava vazio, porque o deus foi assassinado. E que essa profecia, na verdade, estava dizendo como seria eleito o próximo deus do assassinato. Então ele acreditava que se ele cometesse uma atrocidade, né, um genocídio, um assassinato em massa, grande o bastante para impressionar os outros deuses e causar um choque na humanidade toda, ele seria, digamos, promovido ao novo deus do assassinato e ele tomaria o trono de Baal. E diante, né, dessa megalomania toda, o sacerdote de Baal ficou confuso, falando, não, você tem que servir a Baal, não substituí-lo. E Sarevok então quebrou o pescoço desse sacerdote, sendo esse seu primeiro de vários assassinatos a partir de então. E enquanto isso, enquanto o Sarevok estava lá se formando na academia militar, se tornando esse brucutu gigante que ele se tornou, o pai adotivo dele, o Hiotar Anchev, ele estava com planos de expansão do Trono de Ferro. Isso porque ele escutou de um dos fornecedores de ferro dele, né, que era um anão, que considerava ele amigo, que se chamava Yeslik Orotiar. E um dia tomou uma cervejinha a mais e falou muito, falou demais. Ele contou sobre a história do clã de anões dele, né, o clã Orotiar. Ele disse que o seu clã vivia na Costa da Espada, ao leste ali de Sembia, e que eles tinham uma mina de ferro escondida em uma floresta conhecida como o Bosque do Manto, e que ninguém sabia a localização dessa mina. E ele continua contando a história do seu povo,
falando que os anões que escavavam essa mina e extraíam de lá o ferro, cavaram muito fundo, atingindo o lençol freático. E isso fez com que o lugar todo se alagasse, matando boa parte dos familiares dele. Os poucos sobreviventes dessa tragédia resolveram abandonar e esquecer essa mina, deixando ela para trás, e voltaram-se para outras atividades. E aí, escutando isso, o Hiotar viu que, se essa história fosse verdade, essa mina de ferro poderia ser o caminho dele para expandir os negócios para o leste, para a Costa da Espada. E o que ele fez com o pobre do anão que revelou essa informação? Ele aprisionou e torturou o pobre do Oriotar até ele revelar a localização exata dessa mina de ferro escondida. Esse é o nível aí do pai adotivo do Sarevok. Você vê que ali a galera é ruim mesmo. E essa informação, essa ida da família Anchev para o leste, é parte importante da história do Sarevok. E nesse momento, Sarevok volta da academia militar, reencontra o seu pai adotivo e mostra-se pronto para liderar os negócios da família. Ele vira o braço direito do Hiotar, indo para ele em viagens, enfrentando inimigos juntos, derrotando rivais e fazendo também a parte política dentro do grupo, do Trono de Ferro, se tornando um líder também lá dentro. Enquanto eles viajavam para a Costa da Espada e para outros lugares do continente de Faerûn, o Sarevok aproveitava para pesquisar mais sobre esse misterioso deus do assassinato, quem era Baal, onde estavam os outros filhos dele e o que ele poderia fazer para acelerar essa profecia e se tornar o seu substituto. E para buscar mais conhecimento, ele convenceu o Hiotar a dar uma parada em Candlekeep, ou o Forte da Vela, que, para quem não conhece, é a maior biblioteca de Forgotten Realms. É, na verdade, uma cidadela, um castelo imenso, recheado de livros e conhecimentos. Um lugar mágico que, para você poder entrar, você tem que entregar algum livro que não tenha ainda nas prateleiras quase infinitas de livros de Candlekeep. E eles entraram, então, nessa imensa biblioteca, Sarevok, a fim de pesquisar mais sobre Baal e sobre a sua linhagem de irmãos, e o Hiotar querendo saber mais sobre a região e como expandir os seus negócios por lá. E, por coincidência, durante a sua pesquisa, o Sarevok descobriu um outro jovem que estava morando lá no Forte da Vela. E esse jovem era mais um daqueles bebês que foram resgatados lá atrás por Gorion e os arpistas. Essa pessoa acabou se tornando o filho adotivo do próprio Gorion, e eles estavam ali vivendo no Forte da Vela. E por que eu estou falando pessoa? Porque esse é o personagem do jogador da franquia Baldur's Gate, em Baldur's Gate 1 e 2. Então, por muito tempo, esse personagem não teve nome, porque você, jogando no jogo, você que batizava o personagem da forma que você queria. Ele ficou conhecido depois, quando essa história foi adaptada para o RPG de mesa também, como Abdel Adrian, o Protegido de Gorion. O Sarevok, só de olhar para o Abdel, ele já sabia que se tratava de um meio-irmão dele, mais um dos prole de Baal. Mas ele não podia fazer nada, ele queria eliminar esse irmão dele, que era uma concorrência, mas dentro do Forte da Vela, em Candlekeep, você tem que fazer um juramento de não violência. Não pode ter nenhum tipo de combate, luta, briga, nada assim lá dentro. E o lugar é protegido por magos poderosos, então se ele tentasse qualquer coisa ali, ele provavelmente ia ser preso ou expulso lá de dentro, ou coisa pior. Então ele só guardou na cabeça dele que ali dentro do Forte da Vela, estava um desses irmãos dele e que ele deveria um dia retornar para dar cabo na concorrência. Enquanto isso, o Trono de Ferro já estava ali, começando o seu plano de dominação. Eles encontraram a mina perdida dos anões lá no Bosque do Manto e usaram de engenharia ali para fazer uma barragem contendo aquela água que matou os anões, e assim eles puderam retomar a produção de ferro. Mas tudo isso em segredo. E eles não venderam esse ferro, eles estavam produzindo e estocando o ferro e guardando, porque eles tinham em mente fazer um pouco do que eles são conhecidos por fazer, sabotar a produção de ferro dos concorrentes e aquecer o mercado antes de vender. E como que eles faziam isso? Bom, primeiro eles mandaram alguns agentes disfarçados para atacar outros produtores de ferro e sabotar a produção deles. E ao mesmo tempo, eles espalharam bandidos pelas estradas que também estavam saqueando caravanas levando ferro do sul até Baldur's Gate. E com isso, eles sufocaram a produção de ferro na região, aumentando muito a demanda e fazendo o preço do ferro subir. E o plano do Trono de Ferro ia além. Eles tinham dentro da organização
uma família de doppelgangers. Né? O doppelganger é aquela criatura que pode se transformar em qualquer outro humanoide, né? Fica ali idêntico a outra pessoa, mais ou menos o poder ali da mística dos X-Men, né? E essa família de doppelgangers que trabalhava para o Trono de Ferro estava fazendo miséria. Eles estavam se passando por nobres dentro de Baldur's Gate, espalhando boatos de que essa crise, né, de falta de ferro, né, era, na verdade, uma conspiração de uma nação mais ao sul de Baldur's Gate, a grande nação de Amn, e que essa nação estava planejando uma invasão, e o primeiro passo dessa invasão era sufocar a produção de ferro. Então, esse medo, né, que foi instaurado aí nos Baldurianos fez com que começasse uma corrida armamentista. Né? Os soldados de Balduran, né, principalmente os punhos flamejantes, começaram a querer comprar armas desesperadamente e não tinha quem vendesse. Até que o Trono de Ferro se revelou e falou: olha, pessoal, a gente tem um estoque de ferro aqui que a gente pode vender, mas está caro, né? E começaram a vender ferro a preço de ouro, fazendo muito dinheiro nesse período. Mas o que isso tem a ver com o Sarevok? O Sarevok, nessa época, era o braço direito do Rialtar e ele estava afim, né, de continuar com esse plano. Mas é aí que o plano do pai dele, adotivo, o Rialtar, e o plano dele se desviam. O Rialtar queria criar um clima de guerra, mas na hora H ele ia surgir como o grande diplomata que ia controlando ali os estoques de ferro, desacelerar aquela guerra e assim ele ganharia poder político, se tornando um arquiduque de Baldur's Gate, enquanto que Sarevok não queria parar a guerra não. Para ele, essa guerra forjada entre a cidade-estado de Baldur's Gate e a nação, né, de Amn, mais ao sul, seria aquela carnificina que ele tanto ansiava, né, realizar, para que ele conseguisse concluir a profecia e se tornar o novo deus do assassinato. E é importante mencionar também que nesse período, né, enquanto a guerra ia escalonando e os planos do Trono de Ferro iam se desenrolando, o Sarevok partiu em várias viagens com o intuito de matar seus outros irmãos. Ele foi descobrindo boatos sobre outros filhos de Baal espalhados aí pelo mundo e ele ia caçando um por um, mais ou menos no estilo Highlander, tá ligado? Ele ia atrás dessas pessoas, porque só poderia haver um, e ele ia lá e matava de forma cruel cada um deles. E o Sarevok então se lembrou daquela pessoa que ele conheceu um tempo atrás, lá no Forte da Vela, né, em Candlekeep. E ele resolveu fazer uma visitinha para eliminar mais um dos seus irmãos. Ele e um grupo de capangas viajaram até lá, e alguns assassinos infiltraram ali Candlekeep para dar cabo nele. Mas nosso herói, né, o Abdel, consegue fugir, junto com seu pai adotivo, o Gorion. Eles, fugindo às pressas, escapam de dentro, né, da fortaleza. Mas era tudo uma emboscada. Lembrando que você não pode realizar qualquer tipo de violência dentro de Candlekeep. Então aqueles assassinos que foram enviados lá eram bucha de canhão, eram para ser descobertos mesmo, para afugentar eles lá de dentro, para que eles saíssem da proteção das muralhas de Candlekeep, onde Sarevok e seus capangas aguardavam. E aí o que se seguiu foi um combate mortal. Por sorte, Gorion era muito poderoso e com suas magias ele conseguiu resistir aos primeiros ataques do Sarevok e de seus capangas. E usando magias de proteção ali, contendo os ataques de Sarevok e seus capangas, Gorion olhou para o seu filho adotivo e falou: "Corra, Abdel, fuja!" E o Abdel então corre para o meio do mato, enquanto o Gorion não aguenta e é cercado pelos inimigos e é derrubado em combate, se sacrificando para salvar, né, o seu filho adotivo. Bom, e eu não vou entrar em tantos detalhes sobre o enredo do jogo, né, até porque é mais a história do Sarevok que a gente está focado hoje. Mas é importante saber que o Abdel Adrian, ele acabou reunindo um grupo de heróis e aos poucos eles foram investigando essa conspiração aí do Trono de Ferro. Eles foram visitar algumas minas que foram sabotadas por ele. Eventualmente eles descobrem aquela mina secreta, né, que era dos anões e que o Trono de Ferro assumiu ali no Bosque do Manto. E eles aos poucos começam a entender o que está por trás da crise, né, que está diminuindo o ferro a caminho de Baldur's Gate e daquelas tensões de guerra entre Baldur's Gate e Amn e tudo mais. E ao mesmo tempo que o grupo de heróis está descobrindo a conspiração, o Hiltar Anshev, né, o pai adotivo ali do Sarevok, também começa a suspeitar que o seu filho adotivo, o Sarevok, está, digamos,
não tão de acordo assim com ele quanto ele pensava. Ele começa a suspeitar que o Sarevok quer que essa guerra aconteça. E ele resolve, então, excluir o filho dele da próxima viagem de negócios dele. Essa viagem de negócios do Hiotar era, na verdade, uma reunião secreta que ele teria com outros chefes de organizações criminosas na região. E essa reunião seria para formar um plano para encerrar as hostilidades, porque uma guerra aberta entre essas duas nações seria muito ruim para os negócios, não só do Trono de Ferro, como dessas outras organizações criminosas. E o lugar escolhido para essa reunião secreta foi o próprio Forte da Vela, Candlekeep. Por quê? Porque dentro de Candlekeep existe aquele juramento de não agressão. E é um lugar mais seguro, né, para gangsters perigosos se encontrarem sem um dar uma punhalada nas costas do outro. É, né? Um lugar onde é uma espécie de santuário, onde nada disso pode acontecer. Mas a essa altura da história, o Sarevok se tornou um líder tão carismático e tão amado pelos outros agentes do Trono de Ferro que ele ficou sabendo dessa história do pai dele. Ele ficou sabendo que o Hiotar já tinha descoberto que os planos dele eram outros e que estava armando essa reunião secreta. E foi aí que o Sarevok teve uma ideia que poderia encerrar dois problemas dele de uma vez só. Ele começou a espalhar para os heróis que estavam no encalço dele boatos dessa reunião que estava para acontecer. Ele queria atrair todos no mesmo lugar, tanto o pai dele, né, que estaria nessa reunião com esses outros gangsters aí, quanto os heróis. E lá ele realizaria um banho de sangue. O plano dele era assumir uma identidade falsa. Ele se chamou de Koveras, que não é o nome mais criativo do mundo, que é simplesmente Sarevok ao contrário, mas tudo bem. E ele mandou cartas, né, secretas para o nosso herói da história, né, o Abdel, falando que ele era um antigo amigo do Gorion e que ele tinha informações importantes para ele, né? E ele começa a passar aquelas dicas de que o Trono de Ferro ia ter uma reunião secreta no Forte da Vela e que ele, né, os heróis, deveriam estar lá para testemunhar e pegar provas dessa conspiração e levar essas provas para os duques de Baldur's Gate para encerrar de uma vez essa conspiração nefasta. Até aí isso era verdade, mas o que o Koveras não falou é que ele também estaria lá. Koveras, na verdade, o Sarevok, ataca todos aqueles membros, né, daquele conselho secreto que estavam reunidos ali, indo totalmente contra as regras, né, que são determinadas dentro de Candlekeep. Nesse ataque, ele mata o próprio pai adotivo, o Hiotar, encerrando de uma vez os problemas dele dentro do Trono de Ferro. E, além disso, ele consegue botar a culpa nos heróis que estavam lá também. Os magos de Candlekeep prendem os nossos heróis enquanto Sarevok foge. Agora, ele seria o novo líder absoluto do Trono de Ferro e nada mais ia poder parar a ganância dele. Bom, e a história continua com os nossos heróis presos nas masmorras ali de Candlekeep, enquanto o Sarevok ruma para Baldur's Gate para iniciar a carreira política dele. Nesse período que os heróis são presos, ele começa a usar o estoque de ferro do Trono de Ferro, né, da organização dele, para ganhar apoio político. E ele tem uma rápida ascensão política e se torna um candidato a Arquiduque de Baldur's Gate. O Arquiduque é basicamente quem manda lá, né? É o chefe de todos. E a campanha política dele vai muito bem, porque ele usa aqueles doppelgangers, né, aquela família que ele tem, para causar escândalos e remover adversários políticos dele do caminho. Tudo parece dar certo para a grande guerra contra Amn começar. E ele fomenta essa guerra. As pessoas gostam de guerra, viu? O político que fala muito em guerra acaba ganhando muito apoio de pessoas aí que acabam caindo nessa história. No dia da coroação dele, em que ele se tornaria o Arquiduque de Baldur's Gate, os nossos heróis conseguem interromper essa cerimônia de coroação. Isso porque quando eles ainda estavam presos lá no Forte da Vela, um dos magos ali, monges, que lembram, né, que o Abdel foi criado lá dentro do Forte da Vela. Ele reconheceu, né, que o herói que estava preso lá era aquela mesma criança que viveu a vida toda lá dentro. E ele então ficou convencido que eles eram inocentes. Temos a cena final do confronto, né, durante a coroação de Sarevok. Os heróis invadem o lugar e uma luta mortal começa. Essa é a luta final do jogo e é muito difícil. O Sarevok é um bicho muito forte, ele tem resistência a vários tipos de dano, né? Resistência total. Aquela armadura dele também deixa ele com classe de armadura -4, o que na época, quanto menor sua classe de armadura, melhor. Então seria algo como uma classe de armadura 23 ou algo assim. E fora isso, ele tinha vários ataques com sua espada de 2 mãos,
E os capangas dele também entravam na luta de tempos em tempos. Realmente é uma luta final muito sinistra. Mas, de acordo com o canon, né, da história, né, o que é canônico é que os heróis vencem e matam o Sarevok, encerrando de uma vez por toda essa conspiração e revelando a verdade para o povo balduriano, e assim acaba o enredo do primeiro jogo. Mas a história de Sarevok não termina aí. A sua alma é levada para o abismo, né? Ele fez tanta maldade que ele foi parar numa espécie de dimensão pocket plane, né, temática ali de Baal. E ele fica preso lá por muito tempo. Mas, com sua morte, a essência de Baal é extraída dele. Mas agora ele era uma alma penada, presa ali numa espécie de inferno particular dele. E por muito tempo ele ficou assim. Bom, aí começa o enredo do segundo jogo, né? Baldur's Gate 2, que eu não vou entrar em detalhes aqui também, porque é bem complexo e o vídeo ia ficar muito longo. Mas basta saber que, eventualmente, os heróis, né, que são os mesmos do primeiro jogo, eles têm que cumprir uma missão em que eles visitam os planos inferiores. E aí o grupo acaba encontrando essa dimensão paralela em que a alma penada ali de Sarevok está sofrendo, né, por toda a eternidade. E ele se apresenta para o irmão dele, ele se lembra de Abdel Adrian, né? E ele fala que ele quer voltar a viver, ele quer ter uma segunda chance. E essa segunda chance que ele quer ter é para testemunhar a profecia acontecendo, mesmo que não aconteça com ele. Ele quer ver que final vai ter essa história. E ele pede para o seu irmão ceder um pouco da essência divina dele para que ele volte à vida. E se ele volta à vida ou não é uma questão dentro do jogo, né? O seu personagem vai escolher se ele vai voltar ou não. Provavelmente ele volta porque nós temos a presença de Sarevok em outros jogos aí da série Baldur's Gate. Inclusive, dando um pouquinho de spoilers de Baldur's Gate 3, o Sarevok está de volta, né, ao mundo dos vivos. E uma das formas dele ter voltado, né, dessa dimensão paralela seria através de um pacto com esse irmão dele, que aceita ter ele como parte do grupo, para que juntos eles viajem aí por toda a Faerûn e que o Sarevok possa testemunhar a profecia sendo feita. E depois dessa grande viagem, chegamos aos eventos de Baldur's Gate 3. E eu não quero dar spoilers aqui dele em Baldur's Gate 3, né? Porque é um jogo razoavelmente recente. Então fica uma sugestão para o futuro da gente falar de Sarevok e a continuação dessa história, né? Dessa vez, através dos descendentes de Sarevok, que são mais importantes do que ele em Baldur's Gate 3 e adiante. Então essa é a história aí desse vilão incrível. Espero que vocês tenham gostado. E a minha sugestão é que você use a história dele do Baldur's Gate 1 no seu RPG de mesa. Você pode usar um enredo em que um dos jogadores da sua mesa é também, né, um dos filhos de Baal, da prole de Baal ali, e você tem uma conexão mental com o Sarevok, aquela criatura que está te perseguindo, tentando te matar. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já está aberta a votação para o próximo ícone de D&D aqui na aba Comunidade. E lembre-se, quem é dragão pode votar sempre. E a gente se vê numa próxima então, pessoal. Tchau, tchau. E um abraço especial para os nossos dragões que apoiam aqui o canal, especialmente os dragões de platina, Bruno Marroque, Erasmo Júnior, Henriquim, João das Neves, Paulo Cota e Renato Pascon. Valeu, galera!